Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na personalidade ISTJ. Mas olha, a ideia aqui não é só ficar listando características, sabe? Nosso objetivo é bem mais prático. A gente vai traçar um verdadeiro projeto de crescimento, um mapa para que essa personalidade incrível alcance todo o seu potencial. Para começar, vamos direto ao ponto. É preciso reconhecer a força central do ISTJ. É exatamente isso, o pilar silencioso. Aquela estrutura que sustenta empresas, famílias, projetos, especialmente quando tudo em volta parece que vai desmoronar. É uma força quieta, mas nossa, como é poderosa. E aqui está a questão principal da nossa análise de hoje. Porque não basta ser forte, é fundamental entender como essa força evolui. Como um ISTJ pode não só manter a estrutura, mas também expandir, adaptar e fortalecer essa base ao longo da vida. Para construir qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender a fundação, o alicerce. Então, nesta primeira parte, vamos explorar os componentes e os valores que formam a essência da personalidade ISTJ, que muitas vezes é chamada de o guardião. Cada letrinha dessa nos dá uma pista. O I de introversão quer dizer que a energia é voltada para dentro, para a reflexão. O S de sensação indica um foco no que é concreto, nos fatos, nos detalhes do agora. O T de pensamento mostra uma tomada de decisão que se baseia na lógica objetiva. E o J de julgamento revela uma preferência por ordem, planejamento, por uma vida estruturada. Quando a gente junta tudo isso, o que temos? Um perfil pragmático e muito consistente. Agora, o que é realmente interessante é como esses valores guiam cada ação. Dever não é só uma palavra, é um chamado moral. Ordem não é um capricho, é uma necessidade para que as coisas funcionem. Integridade é a base de toda a confiança, e a lealdade é provada com ações, não com palavras. São esses os motores que fazem o ISTJ funcionar. E essa presença que traz estabilidade não é nem um pouco rara, viu? Cerca de 13% da população se identifica como ISTJ. Isso é muita gente, o que torna o papel deles na sociedade absolutamente crucial para manter as coisas funcionando de um jeito previsível e confiável. Vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se constrói na prática. Porque a teoria é ótima, mas ver esses traços em ação, em pessoas de sucesso, nos dá um mapa muito mais inspirador do potencial que existe aqui. Dá uma olhada na diversidade dessa lista, de líderes mundiais como George Washington e Angela Merkel, que construíram nações com base na disciplina, até mestres das finanças como Warren Buffett, que usa análise de dados e paciência como ninguém, e até no mundo da arte com Denzel Washington, que prepara seus papéis de forma metódica sistemática. Isso mostra que a estrutura do ISTJ pode ser aplicada em qualquer campo. E essa citação da Condoleezza Rice, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos, nossa, ela ilustra perfeitamente a determinação do ISTJ. A motivação não vem do aplauso, mas de um senso de dever profundo e da necessidade de fazer um trabalho excelente, superando qualquer obstáculo. Essa frase do lendário jogador de beisebol Christy Mathewson captura outra essência do ISJ, a aprendizagem pela experiência prática. Para esse perfil, o fracasso não é um desastre, é um conjunto de dados. É uma chance de analisar o que deu errado, ajustar o sistema e garantir que o erro não se repita. É assim que se cresce, analisando os fatos. Ok, já entendemos a fundação e vimos o potencial. Agora é hora de olhar para aquelas áreas que talvez precisem de um reforço. E aqui a gente não está falando de falhas, mas de zonas de crescimento, oportunidades para deixar a estrutura toda ainda mais sólida e versátil. Nenhum projeto é perfeito, né? A mesma dedicação a regras e métodos que funcionam pode acabar virando rigidez. A lógica que prioriza fatos pode, às vezes, ignorar sentimentos e aí parecer insensibilidade. E a dificuldade em expressar o mundo emocional interno pode acabar criando algumas barreiras nos relacionamentos. Reconhecer esses pontos já é o primeiro passo para o crescimento. Agora, o pulo do gato é este. A gente pode ressignificar esses desafios. A resistência à mudança pode se tornar flexibilidade estratégica, ou seja, saber quando e como se adaptar sem abrir mão dos objetivos. A inflexibilidade pode evoluir para uma adaptação baseada em princípios, onde o porquê da regra se torna mais importante que a regra em si. E o ignorar emoções pode dar lugar à empatia lógica, que é usar a análise para entender os sentimentos dos outros. E esse ponto é muito importante de entender. Quando a pressão fica insuportável, o ISTJ pode entrar em um estado de grip stress.
A função menos desenvolvida, a intuição extrovertida, assume o controle de um jeito negativo. A mente, que normalmente é calma, vira um turbilhão de ICs catastróficos. Reconhecer isso é vital para aprender a gerenciar o estresse antes de chegar nesse ponto. Com o terreno todo mapeado, agora a gente pode de fato começar a construir. Esta sessão é sobre estratégias concretas, práticas para o crescimento pessoal e profissional. É o verdadeiro projeto de vida para o ISTJ. Então, o nosso projeto de crescimento vai focar em 2 áreas de altíssimo impacto. A primeira é a comunicação, especialmente a emocional, para construir pontes mais fortes com as outras pessoas. A segunda é a flexibilidade, para conseguir navegar num mundo que, vamos combinar, está sempre em mudança. Para um perfil que valoriza tanto a clareza, ter os modelos pode ser uma mão na roda. Em vez de se perder na ambiguidade dos sentimentos, usar uma estrutura como essa pode ajudar a articular o que se precisa e o que se aprecia de forma direta e eficaz. Por exemplo, eu aprecio que você tenha preparado o jantar. Isso significa que eu tive mais tempo para relaxar. É específico, é lógico e conecta emocionalmente. Desenvolver a flexibilidade não precisa ser um salto no escuro. Pode ser um processo gradual. Sabe como? Comece pequeno, mude o caminho para o trabalho. Antes de dizer não para uma ideia nova, pergunte por quê. Dedique 10 minutos por semana para pensar em soluções malucas para um problema, só como exercício. Isso treina o cérebro a ver além do caminho que já é conhecido. E aqui vai uma dica prática final. Numa reunião, em vez de focar só no que está sendo dito, pratique observar a linguagem corporal. Quem está inclinado para frente, quem cruzou os braços. Isso é coletar dados, algo que o ISTJ faz naturalmente, mas aplicando a um campo novo, o campo emocional. É um passo pequeno, mas muito poderoso para desenvolver a tal da empatia lógica. E assim, a gente chega à conclusão do nosso projeto. Agora, vamos juntar todos os pontos para focar no objetivo final, que não é apenas ser eficiente, mas viver uma vida autêntica, completa e que faça sentido. E esta, talvez, seja a mensagem mais importante de todas. O objetivo não é transformar um ISTJ em outra coisa. É pegar toda a sua incrível capacidade de disciplina, de lógica e de responsabilidade e adicionar novas ferramentas ao cinto. Um pouco mais de flexibilidade, uma comunicação emocional mais clara. O objetivo é a integração, não a substituição. Para fechar, deixo esta reflexão. A grande força do ISTJ é a capacidade de construir algo que dure, tijolo por tijolo, com consistência e dedicação. A questão não é se algo será construído, mas o quê? Ao aplicar conscientemente este projeto de crescimento, qual será o legado que essa dedicação incansável deixará para o mundo? A resposta está nas escolhas de cada dia.